Saudações! Eu sou o Rodrigo Andrade, professor de matemática. Nessa publicação, há uma abordagem geral sobre as raízes quadradas, explorando seus significados geométrico e algébrico, além de algumas curiosidades. Bons estudos! Em princípio, falemos sobre o significado de calcular a raiz quadrada de um número, o que equivale a determinar a medida do lado de um quadrado, dada sua área. Observe a demonstração. De forma prática, considere dois exemplos, em que se calculam as medidas dos lados dos quadrados de áreas 4 e 9. É fácil de ver que as medidas dos lados são respectivamente 2 e 3. Valores correspondentes às raízes quadradas dos números 4 e 9. Os termos o A e o C representam unidade de área e unidade de comprimento. De forma algébrica, o domínio para o conjunto das raízes quadradas é todo número real não negativo. Neste estudo, por razões didáticas, utiliza-se inicialmente os números naturais, criando um conjunto nomeado por B. Para a observação, todo número quadrado perfeito possui raiz exata. Do contrário, a raiz é um número irracional. Note a forma numérica, com a sequência das raízes quadradas dos naturais. Nesta seção, verifique uma tabela contendo a sequência dos quadrados perfeitos de 1 até 100 e suas respectivas raízes quadradas. É possível de notar que nem todo natural faz parte do conjunto dos quadrados. Nesse caso, suas raízes são números irracionais. De forma explicativa, os números 2 e 3 estão entre os quadrados 1 e 4. Por fim, as raízes quadradas de 2 e 3 são números irracionais. Como explanado anteriormente, o termo raiz quadrada tem um significado principalmente geométrico. O termo latino, radix, dá origem ao radical utilizado nos cálculos como o símbolo para as raízes. Primeiramente, o termo era popular nos casos em que se queria calcular raízes quadradas e cúbicas. Com o tempo, seu conceito foi expandido para o cálculo de raízes de outros índices. Outra propriedade para os quadrados perfeitos é de que a raiz de um número quadrado equivale à mediana e à média geométrica de seus divisores. Veja o exemplo do número 36, cujos divisores são 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Note que a mediana, assim como a média geométrica dos divisores é igual a 6. O cálculo da média geométrica é dado pela raiz do produtório dos divisores do número. O índice da raiz corresponde à quantidade de divisores. Como é sabido, caso o número não seja um quadrado perfeito, sua raiz é um número irracional. Por exemplo, qual o valor da raiz quadrada de 5? O número 5 está entre os quadrados 4 e 9. Logo, sua raiz está entre as raízes dos quadrados, que são 2 e 3. Ou seja, a raiz quadrada de 5 está no intervalo entre 2 e 3. Uma maneira simples de encontrar uma aproximação para a raiz de um número não quadrado é construindo uma fração equivalente, usando um fator que seja um número quadrado. Ainda tratando sobre a raiz quadrada de 5, veja que um valor equivalente é obtido pela divisão entre a raiz de 510. Neste caso, o fator utilizado foi 100, mas poderia ser qualquer outro número quadrado. Como a raiz de 500 está entre 22 e 23, pode-se dizer que a raiz quadrada de 5 está entre 22 e 23 décimos. Quer dizer, 2,2 e 2,3. Ainda é possível de utilizar um valor médio, que para a ocasião é 2,25. Agora, veja uma breve demonstração geométrica do que ocorreu, no caso do cálculo da aproximação para a raiz quadrada de 5. São 5 unidades de área, todas subdivididas em 100 partes. Forma-se o quadrado de área 4, e as unidades do quadrado em excesso são distribuídas sobre a lateral, de modo a se obter um outro quadrado, com uma nova área, e, consequentemente, outra medida para o lado. Para a raiz quadrada de 5, o valor que aproxima por falta é 2,2. Pois 2,2 ao quadrado é igual a 4,84. Por maior que seja o fator de divisão, é impossível de se obter um quadrado perfeito. Sempre haverá um resto. Neste pequeno exemplo, o resto é igual a 0,16. Ao final, veja outros exemplos, utilizando os números 25 e 49, com o intuito de calcular aproximações para as raízes quadradas de 2 e 3. Este artifício é um meio rudimentar de determinar aproximações para raízes quadradas, mas bastante útil. Há outras maneiras mais eficazes, como será possível de verificar em futuras publicações. Uma dica interessante é sempre usar as potências quadradas de base 10. Pois, os cálculos se fazem mais fáceis, considerando a matemática com o uso da vírgula. Obrigado por assistir. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal, siga minha página nas redes sociais. Curta, comente e compartilhe. Até a próxima!